Olá, boa noite, começando mais uma live. Aguardando um pouquinho o pessoal entrar para a gente iniciar nossa live. Hoje a gente vai falar sobre diversidade de produtos e posição de mercado. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite para quem está entrando. Estamos começando agora a nossa live. A gente vai falar sobre diversidade de produção na confeitaria e posicionamento no mercado. Esperar um pouquinho só o pessoal entrar. A gente acabou de colocar aqui ao vivo. Boa noite, galera. Boa noite. Oi, Débora, tudo bem? Minha xará. Gente, e aí, me contem aí de onde vocês estão falando. Fala aí, de onde vocês estão falando, se vocês já trabalham com confeitaria ou se estão querendo começar a trabalhar. Bagé, Rio Grande do Sul. Quem mais? De onde vocês são? Antes da gente começar, antes da gente esperar um pouquinho o pessoal entrar, que a gente acabou de entrar aqui ao vivo faz 1 minuto. Esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Olha só, de Angola, que legal! Na minha época de engenheira, quando eu trabalhava com engenharia, eu trabalhava com tratamento de água, eu cheguei a fazer uns projetos para Angola. Eu não cheguei aí, porque eu acabei saindo, né? Acabei parando essa parte de engenharia antes deles colocarem o projeto em execução. De execução não, já estava executando. Antes de entrar nessa parte de quando a obra foi lançada mesmo. Eu trabalhava com tratamento de água. Fiz 2 obras em Angola. Bahia, legal. Alagoas, legal. Gente, para quem tá entrando agora, a gente vai fazer a live hoje falando sobre diversidade de produtos na confeitaria e posicionamento de mercado. Por que isso é importante? Como é que isso funciona? Para quem não sabe o que é, eu vou explicar um pouquinho. Então, quero saber primeiro de vocês aí de onde vocês são. E se vocês já trabalham com confeitaria. Se vocês já fazem doces, bolos para vender. Aracaju, legal, Daisy. Quem mais? Quem mais? Então, galera, vamos esperar só mais 1 minutinho. O pessoal tá sendo avisado aí. Vamos falar hoje sobre diversidade de produto. O que é legal produzir, por que é legal ou não ter uma diversidade, ou colocar alguma coisa mais especializada. Eu acho que é importante saber, acho mesmo. O posicionamento de mercado é muito importante. Débora não trabalha, mas quer começar a trabalhar. Isso aí, Débora, isso aí. Vamos começar direitinho, não se preocupando só com o produto em si, mas em como você vai fazer como você vai começar mesmo, né, essa divulgação, como que você vai se lançar no mercado, né, é importante, mesmo a gente falando de alguma coisa, por exemplo, como confeitaria e trabalhar fazendo doce, bolo em casa, parece que é uma coisa boba, gente, mas não é um trabalho super importante e que se a gente fizer da maneira certa, a gente com certeza vai ter muito mais chance de sucesso. Eu imagino que todo mundo que queira começar a vender alguma coisa é porque quer ter um sucesso, né? Então, para a gente ter sucesso, a gente tem que se estruturar. E essa estruturação vai além, do caso da confeitaria, vai além da cozinha, vai muito além da cozinha. Não adianta só você fazer um produto lindo e super gostoso. Boa noite, Nicolas. A gente precisa sim se estruturar, se programar, se planejar para a gente conseguir ter um retorno muito melhor, tá? Então eu vou começar falando um pouco do assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre diversidade de produto na confeitaria, como que funciona. É legal ter muitos produtos para vender ou é melhor ter poucos produtos? O que vocês acham? Fala a opinião aí de vocês para mim. Eu quero saber quem já trabalha com confeitaria, que tipo de produto que vocês vendem, né? Se vocês vendem um tipo de produto só, o que vocês costumam vender?
para eu entender um pouquinho qual que é o ramo de vocês. Pessoa babando, tomando água, mas tudo bem. E aí, galera, o que vocês fazem para confeitaria? Quero entender um pouquinho com o que vocês trabalham com confeitaria, o que vocês vendem, para eu conseguir colocar aqui dentro do meu contexto e a gente conversar melhor. Olá, requinte de forminhas, doçuras da Lu, variedade. Quem mais? O que vocês acham? É melhor ter variedade ou é melhor trabalhar com menos produtos? Nicolas já falou. Doces, bolos e trufas, boa noite. Quem mais? Quem mais? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Não tem certo e errado, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham melhor? Trabalhar com bastante variedade de produtos ou se especializar em alguma coisa? Alguém mais quer tentar opinar? Não? Bolos, docinhos, pão de mel e outros. Menos produtos para ter um foco. Tá. Então é o seguinte, trufas personalizadas, tá. Então é o seguinte, qual é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai elaborar um cardápio? A pior coisa que tem é você simplesmente falar, poxa, eu vou vender bolo. E aí você vende e você não sabe nem o que você está fazendo. Você simplesmente começa a sair vendendo. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é o meu posicionamento no mercado. Então, se você já vende, já faz bolos e doces, para tudo e pensa agora. Qual é o posicionamento de mercado? O que é posicionamento de mercado? Deixa eu continuar lendo enquanto eu vou falando, porque eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tá. Já consegui ver mais ou menos aí o que vocês estão pensando. Então, assim, o que é posicionamento de mercado? Posicionamento de mercado é a maneira como o seu cliente te enxerga você, né? Então, como ele vê você, o que ele espera de você, o que ele espera do seu produto, da sua venda, né? É a fatia de mercado que você consegue, tá? E como que você se posiciona no mercado? É você conseguindo definir bem o que você quer fazer, né? O que você vai fazer, o que você vai oferecer e como você vai oferecer isso. Então, não somente o seu produto em si, mas a maneira como você vai atender seu cliente, a maneira como você vai fazer a entrega, tudo isso faz o seu posicionamento de mercado. Boa noite, Mônica, tudo bem? Podem me mandar coraçõezinhos, tá? Isso me dá um up pra eu continuar falando e não achar que eu tô falando sozinha. Muito obrigada! Gente, vocês não imaginam como é estranho a gente falar, a gente ficar fazendo a live, parece que a gente tá falando sozinha. Então é legal vocês interagirem pra eu saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão tendo alguma dúvida, tá bom? Então, assim, eu quero interações mesmo. Oi, Pati, tudo bem? Legal te ver aqui. Então, assim, continuando. Posicionamento de mercado. Como que você vai se mostrar para o seu cliente? Como que você vai se mostrar para a sua concorrência também, tá? Então, isso é super, super importante você definir. E aí você vai definir o que eu vou vender, como que eu vou vender, como que vai ser o meu tipo de produto, como que eu quero que meu cliente me enxergue. Então você pode simplesmente querer que seu cliente enxergue que você faz produtos básicos em quantidade grande e que você tem um preço legal, tá? Então, tá errado isso? Não tá errado. Se é o que você programou, se é o que você planejou para o seu negócio, não tá errado, tá? Então você fala, eu, por exemplo, atendo buffet. Então eu faço docinhos e faço bolo, aqueles docinhos tradicionais, bolo tradicional recheado normal, e o meu foco é preço. Então eu quero trabalhar com quantidade grande, volume grande e um preço baixo. Não tá errado, tá? Não tá errado. Mas você precisa ter isso em mente. Num caso desse, por exemplo, vale a pena a pessoa que trabalha com volume grande e quer vender a um preço barato? Vale a pena ela se enfiar e se meter a fazer bolo decorado, por exemplo? O que vocês acham? Vale a pena?
Vocês acham que ela vai se dar bem fazendo bolo decorado junto com os docinhos e os bolos mais simples que ela ganha em volume? O que vocês acham? Vamos lá, o que vocês acham? Pra mim, eu sei que eu tenho um delay aqui, tá? Talvez vocês estejam respondendo, demora um pouquinho pra chegar pra mim. Mas o que vocês acham disso? Quero alguma resposta. Vocês acham que é legal? Vocês acham que a pessoa vai se dar bem? Vocês acham que vai dar ruim? Vamos lá, galera, interagindo comigo. Coraçõezinhos, muito obrigada. Muito obrigada pelos corações. A Cris falou que não, nunca. Nunca mesmo. Nicolas, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Por quê? Porque você tá misturando. Então, vamos pegar uma base. Por exemplo, a Copenhagen, ela é uma empresa que tem lojas que vendem chocolates mais finos, aqueles chocolates mais caros. Todo mundo pensa em Copenhagen, pensa o quê? Em alguma coisa mais cara, certo? Tá, legal, uma coisa mais fina. Aí eles quiseram introduzir uns produtos um pouco mais baratos, né, para ganhar um pouquinho mais no volume. Eles colocaram para vender na mesma loja da Copenhagen? Estamos falando de uma empresa que existe há muito tempo, nem sei quanto tempo tem a Copenhagen, mas desde que eu era pequena existe, né? Eu já tenho meus quase 40 anos, então, assim, pelo menos eu acho que uns 30 anos a Copenhagen tem. Eles inventaram uma segunda marca, que é a Brasil Cacau. Não estou fazendo propaganda da Copenhagen, é só um exemplo, tá? Eles inventaram uma segunda marca para vender produtos de outra linha, com outros preços, que eles ganham um pouquinho mais no volume de venda. Então, assim, se a Copenhagen sabe o que está fazendo, por que a gente vai se inventar a fazer uma coisa totalmente diferente da outra? Então, a pessoa que ganha por volume, tem um preço barato, vende produtos mais simples e ganha por volume, não deve se meter a fazer produtos decorados, porque são produtos que são mais elaborados, não é que ela não sabe fazer, não é isso que eu tô falando. São produtos mais elaborados, que ela vai demandar um tempo muito maior e, portanto, o preço dela ia ter que ser muito maior para esses produtos. Ela vai ter o mesmo público que compra os docinhos dela que ela ganha por volume? Não vai. Então ela teria que ter assim, como se fossem empresas diferentes, para trabalhar com públicos totalmente diferentes. Então não dá certo. Você precisa ter um foco, tá? Foco. Então você vai primeiro definir o que eu gosto mais de fazer, né? Então o que eu gosto mais de fazer? Isso que eu gosto mais de fazer é comercializável. É isso, gente? Me deu um branco agora. Dá pra vender, né? É isso aí. Se você consegue vender o que você gosta de fazer, legal, tem muita gente procurando, dá pra vender. Então, o que eu vou fazer? Vou vender aquilo, né? Se eu quero vender muitos produtos, eles têm que combinar entre si, tá? Então, por exemplo, eu fiz até uma listinha bem bonitinha pra eu ver aqui. Depois, quem quiser, eu posso mandar a minha listinha por e-mail. Só me passar o e-mail no direct. Então, eu fiz uma listinha, assim, de vários produtos que dá pra vender em confeitaria. E aí, quem tá querendo começar, ou quem já começou, mas quer confirmar aí, pode pegar essa listinha e falar, bom, o que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer bolo caseiro, eu gosto de fazer brigadeiro gourmet, eu gosto de fazer macarrão. Eles combinam? São as mesmas pessoas que vão comprar? Sinceramente, não são as mesmas pessoas. Então, assim, você tem que focar. Por exemplo, se a pessoa ela vende bolo caseiro, aqueles bolos da vovó, adianta ela fazer macarrão, por exemplo, que é um produto totalmente de confeitaria mais fina, é outro tipo de público que vai querer comprar. Então, assim, a pessoa que faz bolo caseiro, ela pode, de repente, fazer aqueles bolos recheados mais simples, fazer os docinhos tradicionais, fazer, tipo, palha italiana, que são as mesmas pessoas que buscam, tá? Então, a pessoa, por exemplo, que vende bolo decorado com pasta americana ou bolo decorado com outros tipos de cobertura, ela pode vender o bolo caseiro? Assim, não é que não pode, pode, mas são as mesmas pessoas que vão querer comprar? Provavelmente não. Então, o que isso vai demandar? Vai demandar ela ter um estoque muito grande. Então, ela vai ter que ter muitos produtos em estoque para ela poder atender todo mundo.
ela vai se atrapalhar na hora de fazer a programação dela da semana, programação de compras, programação de produção. Então, quem tem muitos produtos acaba se debatendo aí com o problema de produção, né? De escalabilidade. O que é escalabilidade? Escalabilidade é você conseguir produzir as coisas numa escala maior, num volume maior. Não estamos falando de um volume grandão para poder vender a preço barato, não é isso? Mas, por exemplo, se eu vender muitas coisas, eu vou ter uma cliente que vai me pedir um bolinho caseiro de fubá, a outra vai me pedir um bolo de brigadeiro, a outra vai me pedir 20 brigadeiros, né, enrolados, a outra vai me pedir um bolo de pasta americana, aí a outra pessoa vai me pedir 20 cupcakes. Gente, vocês vão ficar louca, sério. Ouçam o que eu tô falando. Eu tenho ateliê há 9 anos, eu trabalho com confeitaria há 11. E eu fui aos poucos diminuindo o meu cardápio. Por quê? Porque eu vi que eu estava ficando louca. Primeiro, porque a produção é muito mais difícil, você demora muito mais tempo para fazer em uma quantidade menor, tá? É muito mais difícil de fazer. E você acaba não se especializando em nada. Então, assim, vamos pensar no supermercado também. Supermercado. O supermercado foi criado para facilitar a nossa vida. Então, é um lugar onde a gente vai e a gente consegue, assim, comprar quase tudo que a gente precisa para casa, né? Só que aí, assim, você quer alguma coisa mais específica? Você quer comprar uma lâmpada X. No mercado, normalmente tem assim uma outra lâmpada nos mercados maiores, né? Uma outra lâmpada mais simples, mas eu quero comprar uma lâmpada que é específica para o meu lustre. Tem no supermercado? Não. Porque eles não são especializados em lâmpada. Vocês vão ter que ir na loja de materiais elétricos, de materiais de iluminação, certo? Na loja de materiais de iluminação, vai ter pão? Não. No mercado tem? Tem. Tem vários tipos de pão? Normalmente não. Tem alguns tipos de pão, a não ser no mercado que seja mais gourmet, né? Mas nos mercados normais tem alguns tipos de pão. E aí, se você quiser um pão mais especializado, você vai na padaria comprar esse pão, certo? Então, assim, é errado você ter um cardápio grande? Não é, mas você não consegue ter uma diversidade, você não consegue ter uma escalabilidade para trabalhar, o que atrapalha no tempo de produção e no estoque, e você também não consegue se especializar em nada. Então, por exemplo, vou me tomar como exemplo aí, tá? Eu comecei fazendo muita coisa. Então, quando eu abri meu ateliê, eu abri primeiro um café. Né? Não sei se todo mundo conhece aí um pouco da minha história. Eu montei um café, né? Antes eu fiquei 2 anos trabalhando com confeitaria em casa. Aí eu montei um café. Nesse café eu trabalhava com encomendas também. Então eu servia doces, né? Docinhos normais, né? Por exemplo, os brigadeiros gourmet, algumas coisas assim, os cupcakes, bolos, esses bolos de vitrine. Eu vendia também alguns salgados que eu não fazia, eu comprava pronto, mas que as pessoas que vão num café, elas buscam um salgado. E eu fazia algumas coisas de salgado também. Então, no começo, a gente chegou a servir almoço, então tinha algumas coisas, alguns pratos que a gente servia, minha mãe me ajudava, minha mãe fazia essa parte das comidas também. E assim, era muito legal. Eu particularmente gosto muito de trabalhar assim com dinâmica, servindo e ter várias coisas em vitrine, eu acho muito legal. Mas o que acontece é que a gente não consegue se especializar. Aos poucos, eu fui meio que caindo, o público foi me levando para uma especialização, né? Então, assim, eu fui diminuindo os produtos que eu tinha à pronta entrega, né? Eu fui focando mais em encomenda. E aí, eu focando mais em encomenda, comecei a focar mais em produtos decorados, porque era o que o meu público buscava. Então, foi a vertente que eu fui me colocando, né? Que era de produtos decorados. Só que assim, esse tempo esse tempo que eu demorei até perceber qual era a minha fatia de mercado,
eu perdi aí anos, né? Então, nesses anos, eu deixei de me especializar em alguma coisa. Eu podia ter, de repente, começado já a me especializar nisso. Eu podia ter ficado em alguma outra área que não fosse produtos decorados. Eu podia realmente me especializado nessas guloseimas de café, né? Um brownie, esses biscoitinhos. Eu podia ter me especializado nisso, mas eu fui indo de acordo com o que o meu público estava pedindo, né? Então, assim, o que você pode fazer? Primeiro pensar o que as pessoas pedem mais para você. O que você acha que as pessoas gostam mais quando que você faz? E se especializar nisso. Vocês não precisam fazer só um produto, embora tenha muita gente que tenha muito sucesso fazendo um só produto. Mas vocês podem ter um grupo de produtos que conversem entre si, né? Então tem gente, por exemplo, que trabalha só com bolo de pasta americana, não faz mais nada, não faz docinho, não faz cupcake, não faz nada, trabalha só com bolo de pasta americana. É legal? Poxa, se ela tem uma demanda muito grande de bolo de pasta americana, que legal. É bom porque ela vai super se especializar. Vai fazendo massa e recheio a semana toda e as decorações, a cobertura com pasta americana, vai fazer assim a melhor blindagem, né, de ganache, vai fazer o bolo mais bonito. Então, quem se especializa em algum tipo de produto precisa ser muito bom naquele produto. Então não adianta fazer o produto meia boca. Se você começa a se especializar num produto, você tem que ser bom naquele produto. Ou então você pode ser bom num grupo de produtos, tá? Então se você escolhe trabalhar com doces decorados, que foi o meu caso, eu fui me especializar nisso. Tanto que aos poucos eu fui inclusive diminuindo mais ainda essa gama de produtos decorados. Porque eu comecei a ver o que as pessoas me pediam mais. Né? Então, assim, quem trabalha com produto decorado sabe que é bem difícil a gente ficar fazendo muita decoração, tudo demanda muito tempo, né? Então, às vezes não adianta a gente ter uma diversidade muito grande de produto, porque a produção vai ficar muito difícil também. Então, aos poucos eu também fui diminuindo, né? E aí eu passei a colocar alguns produtos que eram os produtos assim que a gente chama de venda casada. Então, por exemplo, a pessoa vai montar, as pessoas me procuram muito para montar mesa de doces decoradas. Então, o que eu atendo mais é festa infantil. Mas a gente, por exemplo, faz muito batizado, chá de bebê, né, um aniversário adulto. Casamento eu faço também, mas eu faço menos casamento. Então, por exemplo, aí uma mesa infantil. Aí a mãe quer montar uma mesa infantil, e hoje em dia o que mais se faz em mesa infantil são produtos comestíveis, né? Não como era antigamente. Então ela procura bolo, e aí o que eu tenho para oferecer? Bolo, cupcake, pirulito de chocolate, né? Bolachinhas, alguns itens que você consegue montar uma mesa bonita e decorada. Então eu acabei resumindo o meu cardápio, restringindo em alguns poucos itens. Mesmo assim, tem semana que já fica muito complicado quando muitas pessoas pedem todos os itens, né? Quando tem um volume grande. Então, o meu conselho para vocês, se especializem em alguma coisa. Tem gente hoje em dia que está trabalhando, por exemplo, fazendo só suspiro, né? Tem gente que faz só biscoito decorado. Tem gente que faz só cupcake. E é legal também, mas aí você tem que ser muito bom naquilo, tá? Então, se você resolver se especializar em algum item só, precisa ser muito bom naquilo mesmo. Ai, essa gargantinha, tomar um pouquinho de água. Então, eu, por exemplo, agora, eu tô focando bastante nas aulas, né? Já faz de uns anos pra cá. Né? E agora, assim, de um ano pra cá que eu comecei a trabalhar com um curso online. Então, pra mim, já tá muito complicado eu conseguir dar conta de curso online, curso presencial e a produção. Então, eu até tô fazendo umas mudanças aí pra eu conseguir dar mais atenção pra uma parte só. Porque eu realmente não tô dando conta de fazer tudo direito, né? Então, assim, do jeito como eu gostaria de fazer, você acaba deixando alguma coisa de lado. Então, por exemplo, tem muitas pessoas me perguntando de curso presencial e eu não consegui montar mais curso presencial esse semestre. Porque foi muito complicado, eu tava com uma demanda grande
do volume de produção no ateliê e estava focando bastante essa parte dos cursos online, né? Que assim, dá um trabalhinho bem grande de fazer, né? Não é só, quem não sabe aí como é que faz, não é só a gente lançar curso online, dá um trabalhinho grande de fazer. E eu não estava conseguindo dar conta dos cursos presenciais. Então eu andei me restringindo, fazendo algumas mudanças e eu vou fazer mais mudanças agora, nesse próximo mês, para isso também. Por quê? Porque eu quero ser melhor no que eu faço. Eu quero ser melhor no que eu quero fazer. Ô, Paty, você é uma fofa. Quero ver mais seus cupcakes. Me manda fotos aí mais, hein? Quero ver você produzindo. Então, o negócio é esse. Eu acho que precisa, sim, se especializar. Eu acho que as pessoas que são as que têm mais sucesso no mercado, principalmente dessa parte de confeitaria, que é o nosso ramo, são pessoas que se especializaram em alguma coisa. Vocês podem reparar. Pode procurar aí na internet. Provavelmente são pessoas que fazem mais ou sobremesa, ou um bolo específico, um tipo de bolo específico, ou docinhos, né, brigadeiros gourmet. Vocês podem reparar, normalmente quem tem uma produção com bastante diversidade tem assim uma estrutura bem grande de espaço e de pessoas, tem muita gente trabalhando. E aí dentro ali da cozinha tem um que faz só massa de bolo, tem um que faz só docinho, tem um que faz só decoração. Então, para fazer sozinha, que a maior parte de vocês eu imagino que deve trabalhar sozinha ou tem pouca ajuda, é loucura fazer muita coisa, é muita loucura. Vocês vão ter dificuldade, inclusive, de cobrar, porque para vocês conseguirem fazer o cálculo de custo de todos os produtos, vocês vão ter muita dificuldade. E de repente vai ser um produto que vai ter gente que vai pedir uma vez hoje e depois o próximo pedido vai ser só daqui 2, 3 meses. Então, não vale a pena, tá? Não vale a pena mesmo, não vale a pena. Às vezes a gente quer ficar atendendo muitas pessoas para não perder uma venda, né? Ou para não... poxa, eu preciso abrir meu leque porque a situação tá complicada, então eu quero vender mais coisas. Mas nisso você acaba deixando de fazer bem feito. E o principal é qualidade, tá? O principal é qualidade. Então não importa o que você resolve fazer, você precisa fazer bem feito. Se você resolve fazer e trabalhar com volume de produção, e não estou falando de diversidade, estou falando de volume de produção, você consegue, de repente, cobrar um preço menor. Mas trabalhar com muita diversidade exige estrutura de espaço e de pessoas para te ajudar. Não caiam na besteira de fazer tudo um pouco, não é legal. Eu já vi um monte de gente aí, sério, fazendo bolo decorado com pasta americana, aí faz salgadinho, aí faz docinho, aí de repente quando é uma data especial monta um menu também para servir, e assim, o que vai acontecer? Vocês acham mesmo que a pessoa vai ficar com uma imagem legal de que ela é uma ótima em alguma coisa? É estranho, não é? Quando vocês veem gente que faz de tudo. É legal fazer. Eu, por exemplo, eu adoro gastronomia. Eu gosto muito de cozinhar. Então, de vez em quando eu posto aí, né? Algumas coisas que eu faço. Eu deixo essa parte salgada para eu fazer com a minha família, com os meus amigos, né? E a parte que eu gosto mais de fazer, que é o meu trabalho, eu foco mais aí na confeitaria, principalmente a confeitaria artística. Né? Embora eu saiba fazer outras coisas e eu goste de fazer outras coisas, eu foquei no que eu achei que era mais interessante para mim. Certo? E vocês? Com o que vocês trabalham? O que vocês acham? Por exemplo, também muita gente faz salgadinho para festa, né? E aí faz salgadinho de festa e faz os docinhos. É errado? Então, quando você vai pensar, por exemplo, em fazer a sua lista de compra, quando você vai no supermercado comprar as coisas para estocar em casa, o que a gente usa para salgadinho? Você usa, né, farinha, ovos, leite, manteiga ou margarina, né, para fazer massa. E aí tem a parte dos recheios, que são as coisas salgadas. Dá para você também trabalhar com docinho? Até dá. Porque normalmente, assim, o que a gente, quando eu era criança, né, aquelas moças que faziam os salgadinhos da festa eram as mesmas que faziam os docinhos e um bolo mais simples, né? Então, assim, tem muitas pessoas que ainda buscam esse tipo de profissional, tá? Mas eu ainda acho
que é melhor especializar só em salgado, só em doce e algum grupo de doces específicos que conversem entre si. A Suzy faz bolo e doces, tá difícil, muitas pessoas fazendo a mesma coisa e mais barato. Então, Suzy, por isso eu falo pra você, se especialize em alguma coisa. Não faça simplesmente, eu faço bolo e doce. Especialize, que tipo de bolo você faz? Então coloca aí, fala, eu vou ser especialista em bolo naked cake e bolo decorado com pasta americana. Ou então em bolos tipo o bolo da vovó. Ou então em bolos desses, tipo o bolo hoje em dia que tá super na moda, que são os bolos cobertos com buttercream ou chantininho. Que dá pra fazer 1 milhão de decorações, ficam super bonitos. Então especialize-se, não faça qualquer tipo de bolo e doces, tá? Porque as coisas estão difíceis mesmo. E às vezes a gente quer abrir o leque pensando que a gente vai vender mais. Mas é mentira. A gente vai acabar brigando por preço. E não é legal. Então o que é legal é a gente se especializar em alguma coisa, ser melhor do que o seu concorrente em alguma coisa. E aí quando seu cliente for buscar alguém para fazer aquilo específico, ele vai procurar você. Independente de quanto você cobre, tá? O bolo da vovó é aquele tipo de bolo caseiro, sabe? Aqueles tipo bolo de fubá, bolo de laranja, bolo de cenoura. Normalmente que eles fazem aquelas formas com um furo no meio, tá? Esse é o tipo de bolo da vovó que o pessoal chama aqui em São Paulo, pelo menos. Bolo em fatias pode? Também pode. Hoje em dia tem muita gente que faz bolo em fatia e tá super na moda fazer... porque tem muita escola que não deixa você entrar com o bolo grande, né? Porque não pode cortar, não pode mexer com faca. Então você pode servir o bolo numa embalagem bonitinha, né? De repente você embala num celofane, coloca uma fitinha, um adesivo, alguma coisa, um adesivo decorado, personalizado do aniversariante. Também é super legal, é uma coisa super legal, fica bem bonita, tá? E dá pra personalizar também. Oi, Jaque, tudo bem? É isso aí, Suzy, faz isso sim. Eu tenho certeza que vai ser melhor pra você, tá? Faço bolo em chantilly e alguns salgados sobremesas. Então, Daiane, se você tá indo bem, legal. Mas o que eu recomendo pra você? Pensa direitinho o que você vende mais e como que você pode aumentar aí as suas vendas no geral. Tá? Se você acha que continuando do jeito que você tá, você consegue aumentar suas vendas de uma maneira que seja saudável para você também, né? Que você não precise ficar trabalhando que nem uma louca de madrugada e você tenha uma renda maior, legal, continua. Se não, já falo para você, foca em alguma coisa. Foca em alguma coisa só. Por exemplo, sobremesas é uma coisa muito diferente de salgado, que é uma coisa muito diferente de bolo de chantilly. Então, se eu fosse você, eu focaria em alguma coisa. Gente, às vezes dói muito quando a gente precisa restringir cardápio. Dói muito mesmo. Eu mesma, eu fiz algumas mudanças no começo desse ano e eu deixei de fazer alguns docinhos, por exemplo. Tipo brigadeiros normais, tradicionais. Não era o meu foco maior. Tinha algumas pessoas que pediam, mas pediam em quantidade menor. Não estava valendo a pena para eu vender. Então, eu tirei do meu cardápio. Muitas vezes tem umas clientes que ainda pedem. E dói o coração de eu falar não, dói mesmo, porque eu falo, poxa, mas eu não vou atender, aí ela vai procurar em outro lugar, ela vai procurar em algum lugar. Só que se o meu bolo e os meus doces decorados, que foi o que ela realmente veio buscar de mim, forem muito bons, ela pode comprar o docinho tradicional de outra pessoa, mas ela não vai deixar de comprar o meu bolo e meu doce decorado. Tá? Porque a pessoa que vai fazer os docinhos simples para ela, se fizer bolo decorado, eu duvido que vai ser melhor que o meu. Tá? Então é essa confiança que a gente tem que ter quando a gente faz essas opções. Então, Daiane, pensa direitinho no que você vai vender, tá? Eu acho que de repente é hora de você pensar em focar aí em alguma coisa, tá? De repente deixar de fazer o salgado, focar em sobremesa também é uma coisa muito legal, né? Algumas sobremesas, por exemplo, o pavê, essas tortas na taça que o pessoal faz muito. E aí talvez dá pra você conciliar com os bolos em chantilly também. Aí talvez sejam recheios parecidos, né? Para fazer aquela torta na taça ou pavê, fica super bonito e os recheios são parecidos com recheios do bolo de chantilly. Então é legal também talvez fazer isso e talvez aí pensar em ver se o salgado tá valendo a pena,
tá? Só um conselho meu. Aí a sua realidade você analisa de acordo com as suas vendas. Mais alguém, gente? Ah, você vende na rua. Então, aí você tem que ver o que vende, o que as pessoas buscam mais. Tá? O que as pessoas procuram procuram mais. Se você acha que elas procuram mais salgado, vai no salgado, mas talvez você precise pensar assim em algumas coisas diferentes. Qual o seu tipo de público? É um público que gosta de coisas mais simples? Ou de repente, se você colocar uma embalagem mais bonita, vende mais? Se elas são pessoas que compram mais com os olhos, né? Ou de repente são pessoas que gostam de coisas mais simples, tá? Por exemplo, você pode pensar talvez em fazer um bolo em fatia, que eu falei agora há pouco. Que é um bolo normal, brigadeiro normal, que você vai cortar na fatia, mas assim, fatia bonitinha, bem cortada, que você vai embalar num celofane e de repente colocar um tagzinho, um adesivo, um lacinho, só um lacinho de cetim. Aí você vê, é o meu tipo de público ou o meu público gosta de uma coisa mais simples? Tá? Então, vê direitinho aí qual é o seu público. Cada um tem que analisar qual é o tipo de público para quem está vendendo. Então, assim, tenta pensar, se coloca no lugar do seu cliente, né? Ou se vocês não sabem direito o que o seu público quer, faz uma pesquisa. Sai na rua, então, Daiane, e pergunta para as pessoas, o que você queria que eu vendesse? É claro que, assim, o cliente, ele adoraria, né? Sonho de consumo do cliente, ele pegar a festa inteira dele num lugar só. Então ele tem um lugar onde ele vai comprar o bolo mais bonito, os doces mais gostosos, onde ele vai poder encomendar os balões, as lembrancinhas, alugar a mesa e os suportes para montar uma mesa, ter os salgados e tudo o melhor. Isso é possível? Não, né? Impossível. Infelizmente, o cliente não vai conseguir ter isso. Não dá para ter isso no mesmo lugar de uma maneira que seja assim super boa. Não dá. Então, o que a gente quer entregar para o nosso cliente é qualidade, tá? Então, você precisa convencer seu cliente que o seu produto é o melhor. Aí você nunca mais vai precisar brigar por preço, tá? Você vai ter a sua fatia no mercado bem específica. Todo mundo vai te conhecer por alguma coisa. Isso que é o mais legal. Quando as pessoas começam a te conhecer por algum produto seu, é esse o seu produto. É esse produto que você tem que vender. Tá? Então aí você pode, por exemplo, meus clientes me conhecem pelo meu bolo de chantilly. O que você vai fazer? Coloca mais sabores do bolo de chantilly. Coloca mais modelos do bolo de chantilly. Mas venda bolo de chantilly, entendeu? É mais ou menos por aí mesmo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? O que mais que vocês vendem? Alguém aí vende bastante coisa? Alguém já tá focado em alguma coisa e tá tendo resultado, quer dividir com a gente aqui, quer compartilhar? Pessoas quietinhas. Vocês estão muito quietinhos hoje, não tem nem coração mais pra mim. Não tem coração, não tem resposta, tô me sentindo no vácuo. Vou ficar triste. Ai, gente, conversem comigo. O que vocês costumam vender? E qual que é qual que é o posicionamento de vocês? Por que vocês são mais conhecidos? Agora sim, isso, me mandem coração, vamos interagir com a Débora. Eu vendo festas na caixa. O que seria isso, Vânia? Eu fiquei curiosa. Festas na caixa? Me conta. Comecei há pouco tempo vendendo empadão na marmitinha, estou vendendo bem. Tá, então, por exemplo, daí de repente você pode continuar com esse empadão. Você pode focar nesse empadão, tá? Se é o que tá vendendo bem. Eu vendo fatias de bolo, deu super certo. Legal, Márcia, isso aí. Daiane, muito obrigada por estar interagindo comigo. Muito obrigada. Eu quero saber essa festas na caixa aí. Foi a Vânia, né? Não tá mais aparecendo pra mim agora. O negócio, gente, é você procurar alguma coisa que, assim, que você faça bem e que realmente você goste de fazer, né? Não adianta a gente também se meter a fazer uma coisa que a gente não gosta muito, que daí o trabalho vai ser muito sofrido. Então, o legal é a gente conseguir vender alguma coisa que dê prazer pra gente, que seja rentável. Márcia, você tem dica vender pão de mel e cones e fatia de bolo?
Olha, eu acho, por exemplo, pão de mel, os cones, aqueles cones trufados, né? E fatia de bolo, são coisas que eu acho que conversam bem. Eu acho que é legal você vender. Então, você pode ver se você vai vender o pão de mel com alguma decoração ou pão de mel simples, né? Então, aí o seu foco é esse tipo de doce. Então, eu acho que você pode trabalhar, de repente, numa embalagem legal, tá? Trabalhar e colocar um lacinho bonitinho, né? E realmente focar na qualidade do seu produto. Quando você for vender, focar na qualidade do seu produto. A Luma vende bolos e doces personalizados. Legal, Luma, é isso aí. Tem que focar mesmo. De vez em quando a gente trabalha com doces personalizados, a gente até faz alguma coisa ou outra sem personalização. Mas eu recomendo realmente ficar focado nesses personalizados mesmo, nos decorados. Estou preparando para amanhã empadão e quiche de queijo com presunto. Manda pra mim que eu tô com fome. Tô morrendo de fome e ainda não jantei. Eu vendo bolos e doces personalizados em pasta americana e é o meu público melhor. Então, legal. Mantenha isso. É Lu, né? Mantenha isso. Foque, então, nos doces decorados. O que você pode fazer, para você sempre ter alguma novidade, é você buscar aí tipos de decoração diferentes, né? Então, pasta americana, legal. De repente, você pode trabalhar com algum outro tipo de decoração sem ser de pasta americana. Mas, assim, manter os seus doces de pasta americana lindos, tá? Então, sempre você procurar melhorar suas técnicas para você continuar vendendo isso da melhor maneira. Você precisa que o seu cliente te veja como uma confeiteira artística mesmo, tá? Que ele não vá atrás de você, por exemplo, perguntando quanto é o cento do brigadeiro. Se ele te perguntar quanto é o cento do brigadeiro, provavelmente ele não é seu cliente, certo? Mais alguém? Gente, então, eu fiz uma listinha de, assim, eu coloquei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 itens de produtos de confeitaria. E aí eu fiz, assim, uns grupinhos que eu acho que são legais de vender. Para quem vende um tipo de coisa, vender aquelas coisas junto. E para tentar não misturar muito esses grupos, tá? Eu acho que assim vai dar um foco legal. E eu montei isso. Quem tiver interesse em receber esse materialzinho que eu montei para tentar dar um foco melhor aí, me mande um e-mail por direct que eu coloco vocês, eu cadastro vocês na minha lista VIP e aí eu mando esse material até amanhã e aí vocês também vão receber outros materiais meus que eu mando para os meus contatos da minha lista VIP. Vânia, festa na caixa quando uma pessoa faz aniversário. Ah, entendi. Eu acho que é aquele quando a pessoa faz, dá como se fosse um presente, né? Que já tem tudo ali dentro, né? É um público legal, é um foco legal também, você focar nisso, né? Aí você trabalha com os itens que você vende ali naquela caixa, né? Legal, legal. Aí você pode ter vários tipos de montagem dessas caixas, né? Eu imagino que seja isso que você faça. Mas o legal é você continuar focando nisso, para que as pessoas conheçam você pelas suas festas na caixa. Então, de repente, você vai trabalhar uma embalagem bonita da caixa, alguma coisa mais decorada, mais personalizada, você ter produtos, ter tamanhos de caixa diferentes, né? De repente você já faz até isso, mas não focar em outras coisas fora isso. Eu acho que é uma ideia super legal. Uma ideia super legal mesmo. Então, quem quiser que eu mande esse material, essa listinha com os grupos pré-separados, para quem ainda está meio confuso aí procurando qual é o nicho de trabalho que vai fazer, que vai começar na confeitaria ou que quer fazer e ainda está meio perdido, eu mando para vocês essa uma listinha que eu fiz com as pesquisas que eu fiz. Eu fiz bastante pesquisa, eu conheço muita gente que faz doce e eu conheço muita gente que está se dando muito bem em alguns ramos. Então, com base nisso, eu montei uns grupinhos que eu acho que são legais de trabalhar, uns grupinhos assim, para você trabalhar assim, né? Quem faz bolos decorados, é legal fazer isso também. Quem faz
docinhos tradicionais, é legal fazer tal coisa também. Então, eu montei com base em toda a pesquisa que eu fiz aí, de muitas pessoas que estão super bem na confeitaria. Vânia faz personalizados também. Então, Vânia, pensa aí direitinho. De repente, não são muitos itens que você coloca dentro da sua caixa? Porque eu sei que na caixa, para você poder montar a caixa, são vários itens, né? Então, vê direitinho se tá brigando aí uma coisa com a outra, se você tá conseguindo dar conta e vender bem tudo. Se você faz uma caixa ou outra de vez em quando, ou o contrário, se você faz um bolo ou outro personalizado de vez em quando, vê direitinho o que você vende mais. Certo, galera? Mais alguma dúvida? Alguém mais quer compartilhar? Tem alguma dúvida para a gente poder conversar a respeito? Mais alguém? Vamos finalizar então a live de hoje. Quem quiser então, me passa o e-mail no direct, que eu mando esse estudo que eu fiz com esses grupinhos de produtos de confeitaria que são legais para você trabalhar, para você fazer essa venda casada, né? Que é você incentivar o seu cliente a comprar não só um produto, mas outros que você acha que acompanham esse produto e participar aí da minha lista VIP. Então me manda um e-mail aí no direct que eu passo por e-mail até amanhã essa pesquisinha que eu fiz. Deixa eu só responder aqui. Daiane, dá pra vender o bolo cortado? Dá sim. Dá sim, Daiane. Você tem que fazer bolo em fatia, tá? Tem várias maneiras de fazer bolo em fatia. Você pode dar uma pesquisada até no YouTube, mas tem várias maneiras. Uma que eu recomendo é fazer um bolo, esses bolos tipo bolo quadrado, mas assim, você tem que montar ele bem direitinho, tá? Cuidado para não exagerar no recheio e na cobertura, em molhar o bolo, tem que ser da maneira certa, tá? Tem que ser uma coisa que seja que dê pra você cortar e você ter uma fatia inteirinha, né? Eu recomendo, por exemplo, deixar na geladeira o bolo de um dia pro outro, para ele ficar mais firmezinho, e aí você corta as fatias retinhas, bonitinhas, embala num celofane bonitinho, põe um adesivinho, coloca um lacinho e você vende bolo em fatia. Esse é o bolo em fatia para você vender de um jeito bonito. Pode vender de outro jeito? Pode, mas eu acho que esse é o jeito mais bonito, que é o que mais vai encantar as pessoas. E não é um jeito caro de fazer, certo? Mas tem outras maneiras também. Essa é a maneira que eu acho mais bonitinha. Não precisa necessariamente prensar o bolo, mas você pode só deixar de um dia pro outro e deixar ele bem firmezinho. Quando você for montar na forma, eu gosto de deixar ele assim, tipo um dedinho acima da forma, e com a própria mão você dá uma leve prensada com a mão, mas não precisa prensar o bolo não, senão ele fica muito duro também, tá? Boa noite, Rosane. Oi, Patrícia, quem tá chegando agora. A gente fez uma live, tô acabando a live agora, sobre diversidade, né, de produtos que a gente pode oferecer na confeitaria, como que a gente pode trabalhar com essa diversidade, se é legal se especializar. A gente viu que o legal é se especializar em alguma coisa, em algum produto ou em algum grupo de produtos específicos. Eu vou deixar essa live, então, aberta por 24 horas para quem chegou agora ou para quem pegou aí no meio, né, quiser ver desde o começo. Quem tiver interesse, então, eu fiz uma pesquisinha com pessoas que eu sei que estão se dando super bem na confeitaria e eu montei aí uma listinha de produtos que você pode se basear para você poder vender e os grupinhos que eu acho que tem a ver uma coisa com a outra, que vão fazer você vender mais, né? Conseguir ter uma produção mais tranquila, com uma escalabilidade maior, né? Que é vender num volume maior, de repente no mesmo tempo, sem ficar que nem louca varando madrugada, né? E você se especializar em alguma coisa para você ter uma qualidade maior do seu produto. Quem quiser essa listinha, só me passar o e-mail por direct, que até amanhã eu mando. É só o tempinho de eu conseguir organizar e digitar mesmo. Eu mando e aí vai estar fazendo parte também da minha lista VIP, que eu mando conteúdos toda semana. Certo, galera? Então, vamos encerrar a nossa live de hoje. Eu já tô com fome, eu preciso jantar, já que ninguém me deu aí a marmitinha do empadão, né?
E, bom, muito obrigada para quem ficou comigo até agora. Agradeço mesmo, de coração. A live vai ficar então disponível por 24 horas. E quem quiser ver, quem quiser dar uma olhadinha de novo, deixa eu só responder mais uma perguntinha enquanto eu tô aqui. Rosane, quero me especializar só em bolos, qual a melhor maneira? A melhor maneira, Rosane, é realmente você focar num tipo de bolo. Que tipo de bolo você quer fazer? Você quer fazer bolo caseiro? Você quer fazer bolo recheado? Bolo decorado? Que tipo de bolo? Então, primeiro pensa isso com base no seu público. Você precisa conhecer o seu público, certo? Elis, por favor, me manda no direct o seu e-mail, porque depois é difícil ter acesso aqui à listinha, e aí no direct eu consigo guardar, porque daí depois eu vou cadastrando na minha lista, para eu conseguir enxergar aqui depois todo o diálogo, a caixinha aqui de mensagens, é mais difícil. Então passa para mim no direct, por favor, tá? É só você clicar em algum lugarzinho aqui da tela, que deve ter o lugar direitinho para mandar mensagem para mim. Certo? Então, galera, muito obrigada. Vou encerrando aqui a live. Quem quiser olhar, por 24 horas ela vai estar disponível nos meus stories. Por favor, quem quiser, a listinha manda pra mim no direct, tá? Porque por aqui depois eu não consigo visualizar. Certo, gente? Beijo pra vocês, boa noite e até a semana que vem.